Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu vou trazer detalhes para você do acidente de moto que matou Rina, o fundador da igreja Bola de Neve. O Instituto Médico Legal acaba de liberar o corpo dele para o sepultamento na capital paulista. O Instituto Médico Legal de Campinas, IML de Campinas, para onde o corpo dele foi após o acidente, acaba de liberar o corpo dele para o sepultamento que acontecerá na capital paulista. Trago para você também os detalhes e as polêmicas sobre a separação de Rina da sua ex-esposa Denise. Ela que denuncia ele por agressão, violência doméstica, entre outras coisas. Então fique aqui com a gente que tem muita notícia e muita informação para você que nos acompanha aqui na tela da TBR TV. Vamos lá. Gente, o corpo de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como Apóstolo Rina, fundador da Bola de Neve, foi liberado pelo IML de Campinas para ser transferido para a capital paulista. A transferência deve ocorrer ainda hoje. A informação foi confirmada pelo advogado da família para a imprensa. De acordo com o Hospital das Clínicas da Unicamp, após um acidente neste domingo, o apóstolo Rina chegou à unidade em parada cardíaca após sofrer uma fratura na clavícula ao cair de moto. O religioso não resistiu e morreu ainda na noite deste domingo. Segundo o boletim, Rina recebeu massagem de reanimação por 50 minutos antes de vir a óbito. Então, olha só essa informação importante que chega para nós. Ele chegou no hospital com vida, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele morreu após 50 minutos de massagem de reanimação. O apóstolo não chegou a fazer nenhum tipo de exame porque morreu rápido, 50 minutos após chegar ao hospital, ele morreu e não chegou a fazer nenhum tipo de exame. O fundador da Bola de Neve sofreu um acidente de moto quando retornava para São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. O acidente aconteceu na região de Campinas, por volta de 6h30. Onde está hoje o corpo dele? No Instituto Médico Legal de Campinas. Então, o acidente foi ali em Campinas. Ele voltava de um culto em São João de Boa Vista, junto com um grupo de pregadores do asfalto, o motoclube da igreja Bola de Neve, quando ele perdeu o controle da moto e caiu. O acidente não envolveu nenhum outro veículo, só o próprio Rina, o fundador da igreja Bola de Neve. Aí na sua tela você vê a despedida do Rina, o velório dele está marcado para hoje, às 9 horas até às 11 da manhã dessa terça-feira. O cortejo será no dia 19, a terça-feira, 19 de novembro, às 11 horas para o cemitério Parque Morumbi, onde ele vai ser sepultado. Informação, então, que chega para nós, informação que está nas redes sociais da igreja Bola de Neve, que o sepultamento de Rina acontecerá nessa terça-feira, dia 19, às 11 da manhã, no cemitério Parque Morumbi. Volta aqui para mim, por gentileza, que eu quero trazer para você agora mais detalhes da separação conturbada de Rina e da sua ex-esposa Denise Seixas. Ela que acusa Rina de violência doméstica, violência psicológica, agressão, injúria e muito mais. Eu vou trazer detalhes dessa separação recente de Rina. Ele se separou recentemente dela, com muitas acusações e muitas polêmicas antes da morte do fundador da Bola de Neve. Então vamos voltar a falar da polêmica de Rina, Ele que foi denunciado por lesão corporal, violência doméstica, ameaça, injúria e difamação. As denúncias foram feitas pela ex-mulher de Rinaldo, a cantora gospel e também pastora Denise Seixas, em junho deste ano. Ela procurou a polícia de São Paulo para denunciar o marido e líder da comunidade evangélica, conhecida pela configuração moderna, começando pelo nome, original, Bola de Neve, que é incomum se comparado aos de outras instituições religiosas protestantes. Na época, a igreja chegou a anunciar que ele seria afastado de suas funções. Então, vamos lá. Rina foi afastado, segundo a Bola de Neve, após as denúncias de Denise.
Após as denúncias, a pastora e cantora conseguiu na Justiça de São Paulo uma medida protetiva contra o marido. No entanto, ele negava as acusações. Na época, o afastamento do pastor foi divulgado pelo perfil oficial da igreja nas redes sociais. Em nota, o Conselho Deliberativo... Vamos aqui nós... Isso, maravilha. Em nota, o Conselho Deliberativo informou que decidiu pelo afastamento do seu fundador para que se dedique integralmente a esclarecer os apontamentos apresentados e restabelecer sua saúde e de sua família. A igreja tem 560 unidades em 34 países. Conforme divulgado pela imprensa em abril de 2023, o filho da pastora fez um vídeo no qual Rinaldo aparece dizendo que a mulher está completamente enlouquecida. Denise conta que a partir disso o líder religioso teria ficado enfurecido e ela passou a sofrer violência psicológica. Em um dos episódios, a pastora diz ter sido atingida com um soco no nariz, mas não denunciou por conta da influência do pastor. Ela disse que nos últimos meses de relacionamento, ela foi obrigada a gravar vídeos desmentindo que Rina seria um agressor, a fim de proteger a imagem e a reputação dele. Como o vídeo não deu certo, uma vez que as pessoas perceberam que ela estava lendo um pronunciamento ali desmentindo as acusações. Ela contou que o pastor arremessou uma cadeira em sua direção, mas não acertou ela porque ela desviou dessa cadeirada. Denise relata que em um episódio de violência, o pastor disse que a esposa não poderia ficar longe do leito, já que ele estaria sem relação sexual há um mês. Então, eu repito, Denise relata que em um episódio de violência, o pastor disse que a esposa não poderia ficar longe do leito, já que ele estaria sem relação sexual havia um mês. Em uma outra suposta ocorrência, Rinaldo pediu para conversar com Denise e disse que aquele que seria o último dia, ou seja, um prazo que ela teria para voltar e ter relação sexual com o marido. Ele deu o último dia para ela acabar com essa greve de sexo. Denise disse que nos últimos meses de relacionamento perdeu acesso às redes sociais e temia que alguém fizesse algo contra a reputação dela. Ela também afirmou ter ficado sem dinheiro. Deixa eu pegar aqui a última. Ficado sem acesso às suas finanças e teve que recorrer a uma pessoa indicada por Rinaldo sempre que precisasse de dinheiro. Ela ficou sem dinheiro nos últimos meses de relação com ele e ele indicou alguém para ajudar ela. Após a morte dele foi divulgada ontem. Não vamos voltar a falar da morte dele, porque a gente já esclareceu aqui como foi a morte de Rina. Então a gente tem aqui essas acusações de Denise Seixas que estão sendo investigadas. Inclusive a igreja não falou nada recentemente sobre esses episódios de agressão, mas antes de morrer, o pastor e fundador da igreja Bola de Neve sofreu todas essas acusações. A justiça vai dizer que se aconteceu ou não, mas são acusações fortes que ela imputou contra o ex-marido, fundador da igreja Bola de Neve, que morreu ontem após um acidente. Vamos voltar comigo aqui, por gentileza, em São Paulo, ali perto de Campinas, por volta de 6 da tarde, indo a óbito. Ele caiu sozinho da moto, né? Ele perdeu o controle do veículo e acabou morrendo. Claro que outras notícias e mais informações desse caso a gente traz aqui na tela da TBR TV.